Insights, o podcast do Bradesco. Existe no Brasil hoje mais de 30 milhões de CNPJs ativos e desses 30 milhões apenas umas 100 mil empresas importam e exportam. Então, assim, é uma pressão muito pequena. Por quê? Porque é complexo, é burocrático e custa caro operar no comércio exterior. Como que é a tua capacidade de resolver problemas? Isso é uma coisa que a gente olha bastante assim, na pessoa, né? A pessoa ela consegue resolver problemas, né? Ela tem criatividade para resolver problemas ou não, né? Então, é muito mais soft do que hard hoje. Porque a hard skill hoje tá fácil, assim, sabe? O desafio é a soft skill, né, nessas pessoas que vão fazer parte do negócio. E aí, pessoal, tudo bem? Essa foi uma amostra do episódio de hoje, mas tem muito mais. Eu sou Arthur Arraes e aqui no Insights, essa é mais uma edição da editoria New Gen, que traz conversas com empreendedores que estão moldando o presente e o futuro dos negócios, estejam eles à frente dos negócios de família ou se dedicando a algo totalmente diferente. E o nosso convidado de hoje é um exemplo disso. Enfrentou muitos desafios e teve de se virar, inclusive como motorista de aplicativo de transporte para bancar o próprio sonho. E hoje ele lidera uma das empresas mais inovadoras do comércio exterior. Vamos conhecer hoje a trajetória de Helmut Hofstadter, CEO da Logcomics. Helmut, seja muito bem-vindo ao Insights. Boa, muito prazer, Arthur. Obrigado pelo convite. Obrigado, Luiz. É um prazer aí poder compartilhar um pouco da nossa história com vocês. Muito bom. E também temos a presença hoje aqui do Luiz Otávio, banker do Bradesco Global Private Bank de Curitiba. Luiz, seja super bem-vindo ao Insights. Muito obrigado, Arthur. Na verdade, é um enorme prazer estar aqui com vocês nesse tempo. Viu? Eu queria começar aqui, pessoal, entendendo um pouquinho quem é o Helmut. Antes do empreendedor, antes da Logcomics, antes de começar o empreendedorismo, como foi sua carreira? Me conta um pouquinho de você, Helmut. Boa. Bom, antes de fundar a Logcomics em 2016, né, eu trabalhei alguns anos no mercado de comércio exterior. Eu sou de Paranaguá. Paranaguá é uma cidade portuária, né, no litoral do Paraná, onde basicamente a economia ali gira em torno do porto, né? Então, é uma cidade que não tem muitas opções de carreira, né? Ou você vai trabalhar em algo relacionado ao comércio exterior, porto, ou você sai da cidade para estudar, né? Eu optei ali em ficar na cidade na minha infância toda, né? Fui nascido e criado ali. E eu falo que eu tive duas carreiras, assim, né? Eu tenho a carreira que eu comecei desde o início, trabalhando no comércio exterior. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu fui escalado aí para ser office boy das empresas, ali para levar documento, levar papel, né, relacionado à liberação aduaneira. Depois eu fui trabalhando em outras áreas. E, paralelamente a isso, também eu aprendi a programar muito cedo. Né? Com 13 anos, 12 anos eu comecei a programar, né? O meu irmão montou um computador lá em casa, né? E aí eu comecei a fuçar aquilo ali e comecei a gostar daquilo ali, né? Então dá para resolver muito problema com tecnologia, né? Essa era a minha visão na época, né? E aí trabalhando, né, na área de comércio exterior, eu realmente vi que as empresas que atuam nesse mercado, elas sofrem muito, né, de carência de acesso à informação. Então, ao longo da minha trajetória profissional, né, eu trabalhei em diversos elos do comércio exterior. Trabalhei no porto, trabalhei em um grande exportador, trabalhei no despachante aduaneiro, trabalhei no agente de carga e realmente eu vi que independente do elo que você está no comércio exterior, a empresa ela precisa de acesso à informação certa. Isso destrava custos, isso destrava mais eficiência para o comércio exterior. Então foi basicamente essa a minha história, né? Eu empreendi porque eu vivi na pele esse problema que é você trabalhar no comércio exterior e você não ter acesso à informação. E esse sempre foi um mercado nada muito organizado, né? Era sempre o balcão ali, né? Muita ligação por telefone, não tinha muito essa tecnologia envolvida, né? O ponto, né, no comércio exterior eu costumo brincar, né? Que assim, é um mercado gigante no Brasil e no mundo, né? Acho que só no Brasil é mais de $1 trilhão somado importação e exportação e os gastos logísticos. E você não vê muitas empresas de tecnologias desbravando esse mercado, né? Então, diferente de fintech, edtech, que tem várias, né? O comércio exterior sempre foi mais complexo, sempre foi mais burocrático. E é muito similar, assim, o Brasil e a América Latina, assim, né? Acho que é um pouco da herança dos colonizadores, né? Esse excesso de burocracia, essa complexidade, muita coisa no papel ainda, né? Tudo bem que está evoluindo, mas eu digo que o comércio exterior realmente é complexo e não é para qualquer um, né? Quando se faz uma avaliação da presença do Brasil no comércio exterior mundial, você pega lá hoje, existe no Brasil hoje mais de 30 milhões de CNPJs ativos
e desses 30 milhões, apenas umas 100 mil empresas importam e exportam. Então, assim, é uma pressão muito pequena. Por quê? Porque é complexo, é burocrático e custa caro operar no comércio exterior. Não, maravilha, Helmut. Você colocou aqui desses desafios iniciais ali do negócio, né? Então, alinhado a isso, né? Como que foi esse período inicial da tua carreira, né? Em algum momento você achou que não ia dar certo, você pensou em desistir, mudar de rumo, como que foi? A jornada empreendedora realmente ela é bem desafiadora, né? Especialmente no começo, né? Muitas pessoas querem empreender, acham bonito, né? Acham legal, né? Ou querem ganhar dinheiro, ou não querem ter um chefe, né? Acho que assim, muitas pessoas querem o bônus, mas não querem o ônus, assim, né? E empreender é muito mais hardcore do que você possa imaginar, assim, né? Tem até um livro que eu gosto de ler e recomendo, que é o 10X, né? Que fala sobre a quantidade de esforço que você precisa desprender para você fazer uma iniciativa andar para frente, né? Então, no início da jornada, assim, eu sempre quis empreender. Era um sonho meu desde o início. Eu gosto de resolver problemas, né? Acho que assim, nunca pensei em construir um negócio tão grande, mas eu gostava de resolver problemas com tecnologia, né? E no comércio exterior tem um monte de problema, né? E aí acho que a decisão foi, né? Então, eu estava, né, na minha última experiência profissional, eu era gerente de tecnologia de um terminal num porto lá de Paranaguá. Estava bem financeiramente, estava estável, mas aquela sensação de causar um impacto maior no mercado, isso que me motivou, né? Eu até conversava com a minha esposa, falava, eu quero construir um negócio legal, eu quero atender mais empresas, eu quero gerar valor, né, para as empresas, trazer mais inteligência, mais dados, mais visibilidade. E é isso, no final do dia, que acabou me motivando, né, a empreender. Depois eu saí lá, pedi as contas, né? Mas antes disso, assim, eu sempre fazia algumas consultorias, fazia sistema, fazia site, fazia software, nada muito tão escalável. E aí eu pensei em fazer um negócio que é altamente escalável, né? Então, no começo, eu começava a fazer uns projetos específicos de sistemas para clientes e é muito legal, né? Você entrar numa realidade do cliente, no contexto, tentar personalizar o sistema, mas é uma coisa que não é muito escalável, né? Não é muito escalável em si só, assim, né? O business de consultoria, de fazer um sistema personalizado, não é escalável. E aí, né, de uns tempos para cá, depois disso, eu comecei a fugir um pouco disso, falar, não, quero criar um modelo de negócio simples, um modelo de assinatura que seja altamente escalável, altamente replicável, para que realmente a gente não tenha que ficar cada cliente personalizando de um jeito, né? Então, eu acabei ficando meio traumatizado de pegar projetos, até tanto hoje na empresa, né? A Locomex, a gente tem mais de 3.200 clientes, tem 400 pessoas, e a gente na empresa não faz ainda projetos customizados, assim, né? Então, é um pouco da diretriz da escala, né, do modelo altamente escalável. E aí foi essa motivação, assim, causar um impacto positivo nas empresas que atuam no comércio exterior, trazendo mais transparência, mais visibilidade, construir um software simples que as empresas usem todos os dias. Mas com mais organização, cada vez mais, né? É legal que eu ia deixar uma pergunta para o final, mas você já até falou que é a indicação de um livro, então anotem aí, pessoal, é 10X, né? 10X, esse é o livro. Você lembra o autor? Não lembro o autor. Mas anotem aí, livro 10X, acho que é super legal, é importante que a gente sempre pega uma dica aqui para os nossos ouvintes. E aí, assim, puxando um pouco esse gancho justamente sobre a empresa, né? Explica um pouquinho para o pessoal que está ouvindo em casa qual que é exatamente o serviço, o que é a Logcomex, né? O que ela faz exatamente para o pessoal poder entender. Boa, excelente pergunta. Bom, a Logcomex ela nasceu com o propósito de transformar a maneira que as empresas fazem o comércio exterior. Então, você mencionou no início, né, Arthur? O comércio exterior é complexo, é burocrático, muito papel, muita gente, né, um caos, né? E realmente é um caos mesmo, assim. Quando você olha o Brasil, né? Hoje no Brasil o IPVA do carro, por exemplo, é cobrado sobre o valor FIPE do carro, né? Não pelo peso, né? Então, e no comércio exterior a gente tem alguns custos que também são cobrados pelo valor da mercadoria, né? Um exemplo é a armazenagem. Então, você tem um container lá, 2 containers ocupam o mesmo espaço físico, mas um container que, sei lá, armazena ouro vai pagar muito mais armazenagem do que um container que armazena pedra, né? Não tem muita lógica, mas é a lógica do Brasil, né? Um outro caso que eu gosto de usar também. Hoje você compra no e-commerce lá uma caneca, paga, sei lá, R$50, você consegue ver em tempo real onde que ela está, quando que vai chegar, quando que você pagou.
E no comércio seguro você compra um container, você paga $1 milhão nesse container, às vezes mais, e você não sabe onde que ele está, você não sabe quando que vai chegar e você não sabe quanto que vai custar também, porque tem uma série de cálculos aqui tributários, imposto, custo de valor, em que acaba impedindo essa visibilidade. E isso no mundo inteiro, Helmut? Isso no mundo inteiro, Não, sim. aqui é Brasil especificamente. Brasil e América Latina, né? Eles têm um modelo meio que parecido, assim, né? Nos Estados Unidos é mais simples, na Europa é mais simples, na Ásia é mais simples, mas quando você vai falar de importação aqui na América Latina, realmente tem essa complexidade, assim, né? E aí a Locomex, ela nasceu com uma proposta muito simples, né? Pô, vamos construir uma empresa, né? Organizar as informações do comércio exterior e entregar isso de uma forma mais simples para os clientes, para os empresários tomarem as melhores decisões, né? E aí acho que o divisor de águas da empresa foi quando a gente passou num programa de aceleração. Então, a Locomex ela surgiu no final de 2015, começo de 2016, e em 2017 a gente aplicou para um programa de aceleração de startups, que naquela época estava muito em alta, né? Tinha várias aceleradoras, né? Acho que muito inspirado com o modelo do Vale do Silício. Aí fomos lá, aplicamos para o programa de aceleração, e aí o que aconteceu? Aplicamos em Curitiba, né? Eu tinha um polo, a gente não passou. Aí eu apliquei de novo, insistente, né? Assistência do empreendedor, num programa aqui de São Paulo. Aí a gente foi aprovado no programa, né? E a aceleração em Curitiba, né? E eu morava em Paranaguá ainda, né? Então, Paranaguá, Curitiba dá uns 100 km mais ou menos, né? Aí passamos no programa, né? Falei com a minha esposa, passamos no programa de aceleração, agora acho que o negócio vai, né? Agora o negócio vai andar. E aí tinha um investimento, que era R$150 mil, tinha o crédito da AWS, que é servidores, né? Quem faz software na internet é meio que o imposto da internet hoje, né? O cloud. Tinha a mentoria e tinha também o espaço físico, que era 6 meses no escritório da aceleradora. E aí o que aconteceu, né? Então, passamos no programa. Eu morava em Paranaguá, né? Eu tinha mais incerteza do que certeza. Eu falei, não vou mudar para Curitiba, né? Porque vai que esse negócio não dá certo, né? Vai que o negócio... E estatisticamente é isso, assim, né? Do nosso batch de aceleração, por exemplo, das 10 empresas, 9 morreram e só a gente conseguiu passar por esse vale da morte, que é o início da jornada, né? E aí eu fazia, né? Então era R$150 mil, era dividido em 6 tranches, né? Então era 6 cheques de 25 mil. E você tinha que crescer 30% ao mês para você receber o próximo tranche, né? Era bem desafiador. Bem desafiador. Tudo bem, na época quando a gente entrou, a gente tinha, 10 clientes. Então, 30% é conquistar 3 clientes no mês, né? Então, era assim, era difícil mesmo, mas numa proporção menor, né? Hoje em dia, crescer 30% ao mês é muito mais difícil, né? E aí, né, para compensar isso, né, então saía de casa para Paranaguá umas 6 da manhã, chegava em Curitiba umas 8, mais ou menos, trabalhava, e aí depois saía umas 9, chegava em casa umas 10, 11 da noite, todo dia, assim, se bate e volta, né. Até minha esposa estava grávida da minha segunda filha, né, tinha um neném pequeno, né, e aí para compensar esse custo, né, que Paraná tem um dos pedágios mais caros do Brasil, assim, né? Eu fazia BlaBlaCar, né? Você até mencionou do motorista aplicativo, o BlaBlaCar ofertava lá as caronas e sempre conseguia a gente, cada um dava vintão ali, acabava integrando na gasolina, integrando no pedágio, né? Para fazer esse rolê. E aí acho que o momento da aceleração foi realmente um divisor de águas para mim como empreendedor, assim, né? Porque, assim, a gente, quando começa a empreender, a gente acaba subestimando a nossa capacidade de execução, né? A gente acha que dá para fazer tudo, a gente acha que a gente tem uma banda mental grande que consegue resolver todos os problemas, né? Não, vamos fazer, né? A gente planeja as coisas, né, sempre considerando o melhor cenário, né? O empreendedor é sempre otimista e às vezes você tem até o pior cenário que você planeja, mas o pior cenário ele acaba sendo geralmente o melhor cenário, né? E aí a aceleradora ajudou realmente a gente a dar foco, a estruturar o modelo de negócio, a estruturar esse conceito de vendas outbound, máquina de vendas, priorização de cliente, né? Então foi bem fundamental para a gente esse início, né? Quando eu cheguei na aceleração, por exemplo, a gente tinha 20 clientes pagantes e a gente queria vender para todo mundo. Eu vendo para porto, eu vendo para agente de carga, eu vendo para o operador logístico, eu vendo a solução de automação, eu vendo a solução de visibilidade, vendo a solução de inteligência de dados. E aí foi meio que... Cheguei lá, para quem que você vende? Né? Eu vendo para essas 3 pessoas aqui. Qual que é o produto? Essas 3 coisas aqui. Então vamos matar todas...
vamos matar, mas vamos deixar na geladeira, né? Todos esses produtos, vamos focar em umas coisas só, né? Qual que é a única coisa que você consegue fazer, né, que vai destravar o crescimento da tua empresa, né? E aí foi o que a gente fez, assim. Então a gente botou na geladeira todas as iniciativas e a decisão foi fácil, assim, olhando para a base de clientes que a gente já tinha, as 20 empresas, né, qual que é o perfil delas? O perfil delas são empresas, operadores, né, terminais, portos, aeroportos, armazéns, né, basicamente os recintos alfandegados do Brasil, né? A grande parte deles é esse, beleza. Quem que compra o teu produto? Quem compra o meu produto é geralmente o gerente do comercial dessas empresas. Ótimo, beleza. Então vamos focar nessas duas coisas e fazer elas bem feitas, né? Então o foco da aceleração assim foi fundamental para a gente poder conseguir sair do lugar, né? E no início o foco é fundamental, e foco é uma coisa só, né? Duas coisas não é foco, né? Duas prioridades não é prioridade, né? Então o empreendedor ele precisa ser bastante, primeiro, consciente da capacidade cognitiva, da capacidade de execução dele, sabendo que é limitado, sabendo que o plano que ele fazer, ele vai ter que executar 10 vezes mais, vai ter que imprimir 10 vezes mais ritmos para conseguir sair do lugar e escolher uma coisa só para fazer, né? Legal, muito bom. Não, maravilha. E você mencionou bastante agora, né, que assim, é um setor que precisa de muita tecnologia, né? Mas também lida com pessoas, que são quem coordena e quem faz essa engrenagem rodar, né? Como que é o desafio hoje da Log de pegar a questão de pessoas junto com tecnologia? Sim. Como que é o dia a dia de uma empresa de tecnologia para lidar com as pessoas? Legal. Não, bem interessante a pergunta, né? Até no início, quando a gente começou, né, em 2016, ali a gente posicionava, né? A gente posiciona a Log como uma startup, né? E a gente ligava para os clientes, somos uma startup aqui de tecnologia, né, de inteligência para comércio exterior, é um software para facilitar aí a tua importação, a tua exportação. E os clientes, eles tinham até um preconceito, assim, o mercado tradicional, startup, pô, esse negócio de startup aí não é um negócio muito bom, né? Hoje em dia está em alta, né? Você dizer que é uma startup ou uma corporação falar que faz negócio com startup é até legal. Então, no início era realmente bem desafiador. E uma coisa que a gente aprendeu assim desde o início na Log é tentar formatar uma cultura que a gente consiga atrair os melhores talentos e consiga ser bem diferente assim do mercado tradicional, né? Eu trabalhei em grandes empresas antes e acho que uma das lições aprendidas foi o que não fazer em termos de cultura, né? Então, quando você olha uma empresa mais tradicional, uma empresa mais corporativa, né, existe muita cultura do ganha-perde. E numa empresa de tecnologia, num ambiente de startup, de inovação, dá para construir o ganha-ganha, né? Porque a filosofia é, se a empresa crescer, se a gente for bem, todo mundo ganha, todo mundo cresce, né? E aí a gente começou a meio que formatar a cultura da Locomex com esse pensamento, né, de ganha-ganha, colaboração, adaptabilidade, né? E por que é importante a cultura assim numa empresa, né? Porque numa startup é mais importante ainda, a gente chama que a cultura é o manual de decisão da empresa, né? Quando você não tem, numa startup você não tem muito processo, né? Você não tem muito, eu falo que trabalhar numa startup, numa empresa tradicional, você tem os quadradinhos, as caixinhas, tudo bem definido, tudo bem claro, né? Numa startup são círculos, né? E muitas vezes um círculo acaba entrando no outro, você não tem muita clareza, muita objetividade, muito procedimento do que você tem que fazer, né? E aí quando as pessoas não têm muito playbook do que tem que fazer e precisam tomar uma decisão que é importante, geralmente elas se recorrem aos seus valores pessoais, né? Então, os valores pessoais elas têm que estar alinhados à cultura. Isso acaba facilitando muita coisa. Então, a cultura, no final do dia, ela é um manual de decisão, ela é um modus operandi de como a empresa vai operar e como vai crescer, assim, né? E desde o início da Log, assim, a gente tem 5 pilares bem difundidos, a gente apresenta para todo mundo, apresenta um processo seletivo, e é isso assim, não dá para ter as pessoas com 5 pilares, mas pelo menos 2, 3 tem que ter para garantir ali esse mix dentro da empresa. E quais são os 5 pilares? Então, na Locomex, o primeiro pilar é valorizar e confiar nas pessoas, né? A gente é uma empresa de gente, de pessoas, né? A matéria-prima é o software que é construído por pessoas, né? Então, a gente tem que valorizar as pessoas, né? Tem que construir um ambiente de alta confiança. Um ambiente de alta confiança, você reduz a burocracia, né? Pô, se eu confio em você,
Cara, eu não preciso ficar checando, eu não preciso ficar que se preenche aquela planilha. Cara, é um ambiente de alta confiança, as coisas vão acontecer, né? A gente tem um segundo pilar que é bem importante, que é priorizar a transparência, né? Então, a Locomex, ela vende transparência para o comércio exterior. Então, a gente é totalmente transparente, a gente tem rituais lá todo mês, que é comitê de resultados, onde a gente abre todos os números da empresa. Faturou tanto, gastou tanto, isso aqui foi bem, isso aqui foi mal. A transparência ajuda a dar contexto, né? Eu trabalhei em empresas que era zero transparente, então você não sabia se a empresa estava indo bem, se estava indo mal, se bateu a meta, se não bateu. E aí você fica com aquela sensação meio que, sabe, meio que aquela ansiedade, né? Então, a gente na Locomex realmente é bem transparente. Tem outro pilar também que é humildade e adaptabilidade, né? A Locomex, ela se transformou ao longo desses anos, assim. E se tem uma coisa que é certa numa startup é a mudança, assim. As coisas vão mudar, né? Nada é para sempre. Então, você precisa se adaptar, você precisa ter mente aberta para mudar as coisas. Tem um quarto pilar que é bem importante também, que é o compromisso com o resultado, né? Então, assim, no ambiente de tecnologia, de inovação, você é muito aberto a cometer erros, né? E tudo bem, a gente erra bastante, a gente aprende com os erros, todo dia a gente erra bastante coisa, mas uma coisa que a gente não pode errar é com o nosso compromisso, né? Então, se a gente assumir o compromisso de fazer tal coisa, a gente vai fazer tal coisa, vai fazer acontecer, né? E o quinto, não menos importante, é gerar valor único para o cliente, né? Então, a empresa ela só consegue se sustentar e crescer se ela tem um produto que sustenta um valor único para o cliente, né? Se você resolve um problema de um jeito que o cliente não consegue resolver, né? Então, são esses 5 pilares aí da nossa cultura. Não, eu achei muito legal porque você comentou uma coisa interessante, né? Quando a pessoa não tem um playbook muito bem definido, ela recorre aos valores pessoais. E essa é uma grande importância de você ter uma cultura muito bem disseminada na empresa. Então, eu gosto muito de ressaltar aqui no podcast os ensinamentos que a gente consegue levar, né, para os nossos ouvintes. Então, acho que esse foi super legal e essa importância realmente do valor para o cliente, essa proximidade. Você comentou no começo da conversa, Helmut, um pouquinho dos números da empresa, né? O tamanho da empresa, a quantidade de pessoas, faturamento. Você pode repetir, por favor? Sim. Hoje a Log ela tem 400 pessoas, né? Estamos com mais de 50 vagas abertas, né? Temos 3.200 clientes. A gente vem crescendo uma média de 40% ao ano. A gente já captou quase perto de 50 milhões de dólares, né, em investimento com fundos globais, né? E agora a gente está no momento da empresa. A gente está trabalhando em 2 grandes blocos, né, da estratégia, né? O primeiro é a expansão internacional. Então, a gente abriu uma operação no México recentemente. Já estamos com 7 pessoas lá trabalhando full time. Estamos com perto de 100 clientes já no México ativos. E a gente também está numa outra pegada para os clientes do Brasil, a explorar mercados adjacentes ao comércio exterior, né? Então, a gente tem soluções para bancos também. Então, assim, no final do dia, quando você olha o comércio exterior, né, do Brasil, várias áreas tocam no comércio exterior, né? Sem você saber. Então, tem banco, tem seguradora, tem transportadoras. Então, a gente está olhando, né, explorando esses mercados adjacentes ao comércio exterior e também está construindo mais produtos, mais soluções para esse mercado. Maravilha. Então a gente vê então que dá para você agora focar em mais produtos do que inicialmente, né? Você precisou tomar uma decisão de focar de uma forma muito estratégica em um único produto para crescer, e agora que ainda tem seus desafios, tem que ter um crescimento bem consistente, ainda consegue ter diversificação para poder aumentar ainda mais o mercado, né? Sim, exatamente. Eu falo que a gente está numa transição de empresa, né, de monoproduto, monomercado para multiproduto e multimercado, né? Até por isso que a gente fez essas rodadas de captação de investimento para conseguir paralelizar o poder de processamento da empresa, né? E é bem difícil, assim, sabe? Tem sido um desafio porque você precisa desenvolver uma cultura ambidestra na empresa, né? De um lado, você tem o core da empresa, né? Esse core tem que crescer da forma mais eficiente possível, tem que gerar caixa, né? Então, você precisa ter as pessoas que vão trabalhar nesse core, né? Otimizar a máquina, né? A máquina tem que operar no estado da arte. E do outro lado, você tem essas novas apostas, essas novas iniciativas, né? Que você tem que ser mais rápido, tem que ser mais errar rápido, tem que ser consertar rápido, tem que ser expansão rápida, tem que tolerar um certo nível de ineficiência, né? Então, a gente está bem nesse momento de como a gente paraleliza a nossa capacidade de processamento da empresa, né? E aí, por isso, a gente fez essas rodadas de captações e os investidores também estão ajudando a gente a construir esse playbook de expansão. E o fato de ser uma startup, né, de ter essa liberdade, ajuda bastante, eu imagino, né? Sim, ajuda. E eu falo também que não é para qualquer um, assim, trabalhar numa startup, sabe? A gente testou vários perfis de pessoas na empresa, né? E também, assim como tem, né, pessoas que estão iniciando, a gente trouxe grandes executivos do mercado, né? E eu falo que a pessoa ela tem que estar apta
a mudar, né? Então, assim, se numa empresa tradicional a empresa cresce 10% no máximo ao ano, né? Uma empresa de alto crescimento cresce pelo menos 40%. Né? O ano passado crescemos quase 50%. Teve ano, em 2021, a gente cresceu 300% no ano. Assim, né? Então, crescemos 300% no ano, saímos de 30 para 300 pessoas em um ano. Então, assim, é aquele caos, tudo quebra, né? Tudo quebra com a escala, é muita gente, né? Um caos, e a pessoa tem que estar desconfortável com o caos, ela tem que gostar daquilo, ela tem que gostar daquele ambiente caótico mesmo, né? E aí a pessoa que às vezes ela vem com uma expectativa, né, de um ambiente mais, né, tradicional, que cresce 10% ao ano, que os objetivos são definidos a cada ano, a cada 2 anos. Numa startup você tem objetivo que é trimestral, assim, né? Então é um horizonte muito mais curto e acaba sendo uma sprint muito mais puxada para você conseguir entregar, assim, né? E como é que foi esse desafio, Helmut, de você é um apaixonado por tecnologia, apaixonado por comércio exterior, você como empreendedor hoje de uma empresa de 400 funcionários, você precisa delegar um pouco mais. No começo da companhia, eu imagino que você colocava mais a mão na massa, né, para realmente ter essa proximidade, mas hoje você precisa delegar um pouco mais e ficar mais na parte estratégica. Como é que foi essa adaptação aí? Sim, eu acredito que o fundador da empresa, né, quando você funda um negócio, ele precisa evoluir junto com a empresa, né? Ele não pode ser o gargalo da companhia, né? Na Log hoje a gente tem, enfim, mais de 7 investidores, tem um conselho, tem várias coisas que você precisa lidar e assim, mesmo sendo uma jornada solitária, né, o empreendedor ele precisa entender que o papel dele vai mudar, assim como o papel de todo mundo vai mudar, né? E ele precisa também estar desconfortável a isso, né? Porque assim, não é só você fazer o que você gosta, não é só você fazer o que você quer, né? Muitas vezes você tem que se pôr em zonas totalmente fora da sua zona de conforto e enfrentar coisas que você nem imagina, né? E assim, com o passar do tempo, você vai também se colocando em situações que não é muito o teu conforto, mas você tem que fazer, senão você acaba sendo o gargalo da tua empresa. Eu confesso que eu estou aprendendo ainda, né, nesse quesito. Eu já delego bastante coisa. Hoje a Locomex tem um time executivo. Eu tenho um co-founder também que a gente divide bastante a responsabilidade, mas realmente é um ponto que o empreendedor ele precisa se adaptar, né? Geralmente, né, e isso vale para tudo. Assim, até uma outra dica que eu ia dar para quem está começando a empreender: cuidado com os cargos que você dá para as pessoas lá no início, né? Então isso é muito... eu tenho um dev aqui bom, eu contratei, ele vai ser meu CTO aqui, né? O cara nunca foi CTO, não tem experiência, e aí você às vezes dá um cargo para uma pessoa, a pessoa vem pelo cargo, né? E aí quando a empresa cresce, precisa trazer alguém, tipo um CTO com experiência de CTO de verdade, e aí é uma situação meio que chata para você virar essa questão, né? Então o empreendedor ele precisa tomar alguns cuidados no início, porque senão acaba, enfim, matando a empresa logo do início, né? E, teoricamente, esse erro é fácil de acontecer, né? Porque se você pensa que você precisa trazer talentos, né, para dentro de casa, quando você é pequeno, é fácil você cair nesse erro de colocar a pessoa num cargo talvez maior do que ela poderia realmente suportar naquele momento, né? Sim. E aí você tem que ter essa clareza, né? Tem que ser brutalmente honesto, né, com as pessoas. No início da Log, por exemplo, o meu processo de entrevista era apresentar o pitch da empresa. Então, o mesmo pitch que eu apresentava para o investidor, para cliente, eu apresentava também para o candidato, né? Eu chegava, candidato, o negócio é o seguinte, está aqui no mercado que é carente, tal, explicava a história da empresa, explicava as métricas, tem muito desafio, tem muito trabalho, vai ser puxado, mas assim, se a gente conseguir entregar o plano, vai ser muito bom para todo mundo, né? Então, tem essa clareza com as pessoas, né? Porque vai acontecer, né? E também, no geral, né, quando a empresa cresce muito rápido, a cadeira geralmente cresce mais rápido que as pessoas têm, né? Então, raras exceções das pessoas que entram desde o início e conseguem crescer junto com a empresa, conseguem subir de patamar, né? Eu falo que a cada num ciclo de 18 a 24 meses, a empresa ela se muda completamente, assim, que geralmente é o ciclo de cada round que você faz de captação, né? Quando você vai buscar um investidor para a tua empresa, esse investidor está olhando a empresa daqui a 2 anos, daqui a 24 meses, não está olhando a empresa de hoje, né? Então, por isso que é importante você ter que ter esse caminho bem traçado, né? Perfeito.
trazendo um pouco para os desafios do mercado de hoje, né? Essa questão do tarifaço do Trump aí, apontando cada vez para um país, uma região diferente. Como que a Logcomex, né, pode trazer essas soluções? Como que ela pode ajudar ali o seu cliente nesse momento? Montanha de emoções isso aí, mas se nada que você não esteja acostumado, né? Sim. Que é o tal do caos. Sim. Engraçado que para a gente, para a Logcomex, né, quanto mais caótico é o mercado, mais informações as empresas precisam para tomar decisões, né? No nosso caso, assim, a gente cresceu muito na pandemia, né? Então, rapidinho, contando a história da empresa. Em 2017, a gente recebeu a aceleração, né, R$150 mil. Essa grana levou a empresa até 2020. Então, a gente ficou 3 anos operando praticamente no bootstrap ali. E aí, em 2020, a gente foi para o mercado para levantar uma rodada para entrar no mercado de importador e exportador, né, que é o maior mercado. Quando você olha o mercado de comércio exterior, você tem ali uns 15 mil operadores logísticos, né, você tem ali mais uns 10 mil despachantes, mas você tem ali mais 80 mil empresas que importam diretamente. E no final do dia, quem paga a conta do comércio exterior é o importador ou o exportador, né, não é o operador logístico, né? A gente sempre queria entrar nesse mercado, encontramos dois investidores, que é a Caravela e a Investec, né, falamos, a gente tem algumas hipóteses aqui de tração para entrar nesse mercado, a gente sabe que o mercado está cada vez mais complexo, né, e nem tinha estourado a pandemia ainda, né? As empresas precisam de informação para ter vantagem competitiva, e aí a Caravela e a Investec investiram no nosso seed, foi R$3 milhões na época, para validar esse mercado de importador e exportador. Coincidentemente ou não, acabou casando com a pandemia. A gente fechou o round em 19 de março de 2020, assim, tipo, foi bem no ápice. Exatamente. Bem no início, lockdown, né? bem no início, assim, a gente tinha 20 e poucas pessoas na empresa. E aí, né, quando o mercado tá tudo bem, né, quando o mercado é previsível, as empresas não tomam muito risco e não tomam muita decisão, né? Então, todo mundo tinha aquele conceito do comércio exterior, just in time, eu não tenho estoque, meu estoque está no ar, né? Não, tá tudo certo, né? Minha logística é perfeita, meu supply chain é perfeito, meus parceiros são perfeitos. E aí estoura uma pandemia, fecha país, fecha fronteira, muda tudo e a gente viu... Frete caríssimo, né? O frete começa a explodir porque falta, né, demanda. E aí o que acontece? É o caos, né? E as empresas, elas se adaptaram também, né? Então, quando você olha as empresas no Brasil, elas mudaram da sua estratégia de just in time para just in case. Então, o que é? Eu tenho que ter um estoque no ar, mas eu também tenho que ter um volume próximo aqui, um nearshoring, por exemplo, no México. Eu não posso ficar... A minha cadeia de suprimentos não pode ficar 100% dependendo de um único fornecedor, né? E as empresas tiveram que se adaptar, mudar, e aí a informação foi a chave para destravar esses novos mercados, essas novas rotas, e isso continuou. Então, no comércio exterior está tudo conectado, né? Então, por exemplo, encalhei um navio lá no canal de Suez, né? Cara, ferrou aqui no Brasil. Ou os estivadores lá no Porto de Los Angeles fizeram uma greve, cara, estourou aqui. Então, assim, está tudo conectado no comércio exterior. E a empresa ela precisa ter essa informação. E engraçado que conceitos que a gente tinha como certo, né, não são mais tão certos, né? E isso é geral, né? E quando você traz isso para a tecnologia, mais ainda, né? Então... Tá cada vez mais difícil uma empresa de tecnologia sustentar o seu moat, a sua vantagem competitiva, né? Todo dia sai uma IA, todo dia sai um negócio novo, né? Como que a empresa consegue criar valor e sustentar valor ao longo do tempo, assim, né? Então, trazendo para o comércio exterior é isso, assim, a empresa ela precisa se preparar, né, a cenários diferentes, a modelar diferentes alternativas para conseguir extrair valor. Por exemplo, eu coloco o tarifaço do Trump, né? O exportador brasileiro ele precisa destravar novos mercados, né? Buscar México, buscar Europa, porque não dá realmente para continuar confiando nessa política cada vez mais, aumenta 50%, reduz 50%. Né? É meio caótico. Então, realmente, o exportador, o importador que opera nesse mercado, ele precisa ter caminhos de redundância para garantir e não perder muito o mercado. Muito legal, muito bom. E realmente, você comentou um pouquinho sobre... inteligência artificial. Eu sei que hoje é uma coisa que vocês usam na Logcomex. Eu queria saber, né, como é que vocês utilizam sobre inteligência artificial na companhia e o que você diria que é a tendência nos próximos, sei lá, 5 anos, 10 anos do comércio exterior, né? O que a gente está vendo de tendência desse mercado, seja uma consolidação, seja maior utilização de IA, enfim...
Legal, excelente pergunta. Bom, na Locomex a gente sempre usou inteligência artificial, né, para construir o nosso modelo proprietário de dados, né? Então, começou com algoritmos, né? Então a gente usa bastante internamente, e com o avanço desses modelos generativos, né, que assim, tá virando commodity hoje, né? Então você tem lá excelentes opções, né? Na Locomex, quando a gente vai trabalhar com informações do cliente, a gente sempre procura usar o modelo que é open source, né, que você consegue baixar local, né? Porque assim, tem muita gente usando esses modelos pagos, o free, que é na internet, subindo um monte de informação sensível ali, né? E se você ler os termos ali, assim, o pessoal não está muito preocupado com privacidade, etc. Na Locomex a gente tem uma preocupação absurda com privacidade. A gente sempre opta por utilizar os modelos open source que a gente consegue rodar local, offline, né? Então, acho que o empreendedor que quer construir um negócio em cima da IA, né, ele tem que ter essa noção, né? Se você vai trabalhar com informações do seu cliente, procure optar por modelos offline e modelos locais que você consegue baixar e rodar local, treinar local, né? Porque senão você pode ter um problema lá na frente, né, mandando informação do teu cliente para esses outros modelos, né? Quando a gente olha no comércio exterior especificamente, o Brasil, né, ele está adotando uma nova política para importação e exportação, que é o Portal Único de Comércio Exterior, que visa o quê? Simplificar as importações e as exportações brasileiras. Esse projeto começou lá em 2018, né, com o governo, virou já exportação, e nos próximos anos vai virar as importações para simplificar o processo. Então, o governo tem feito um trabalho incrível para trazer inovação, e isso vai afetar diretamente o empresário que mexe com importação, né? Hoje, né, o comércio exterior ele demanda muitas pessoas, né? Então, o empresário que opera nesse mercado, que importa e exporta, tem que contratar várias pessoas para fazer conferência documental, para ficar digitando informação em sistema, para ficar fazendo várias checagens, vários Excels, várias planilhas, vários e-mails. E com a IA você consegue abstrair toda essa complexidade, né? Eu falo que o software está evoluindo, né? E hoje ele está se tornando cada vez mais líquido, né? Menos sólido. Hoje o modelo de software é sólido, né? Você tem que entrar na aplicação, entra num site ou entra no aplicativo, interage com ele, tem um monte de caminho, passo a passo a seguir. E com o avanço desses modelos de IA, ele está cada vez se tornando mais líquido. Ele não precisa mais entrar num software. O software vai estar conectado no teu WhatsApp, vai estar conectado no teu Teams, vai estar conectado no teu e-mail. Então o conceito de software está mudando, e o conceito de você operar no comércio exterior também está mudando, né? Então, eu acredito muito que vai chegar um momento que, em vez de você contratar um analista de comércio exterior, você pode contratar uma IA que vai resolver. Você vai ter que ter esse analista no comércio exterior, mas esse analista vai ser tão produtivo que vai executar coisas 100 vezes mais rápido do que um analista comum, né? Igual na tecnologia. Na tecnologia a gente tem os termos que são os engenheiros de softwares 100 vezes, né? Então, na Locomex tem essa filosofia. Um cara sênior de tecnologia, um programador sênior, ele vale por 100 programadores júniors, né? E esse conceito de 100 vezes, ele está expandindo para o comércio exterior e para outras áreas. Então, você vai ter os super workers, que são a pessoa que sabe utilizar a inteligência artificial, e ela é 100 vezes mais produtiva do que uma outra pessoa qualquer básica, né? Então, lá na Log, por exemplo, a gente está como PDI de todos os loggers, né? Tem que se dedicar 20 minutos por semana em aprender algo relacionado a IA, porque isso vai ser transformacional. Assim, a gente está entrando numa era que nunca vista antes na humanidade. E a empresa ela vai conseguir se diferenciar porque ela tem que ter muito claro ali quais são os motores de diferenciação, né? Então, por exemplo, tem uma distribuição boa, eu tenho uma base de dados muito boa, eu tenho um modelo de negócio muito bom, né? Porque aí ela vai permear de um jeito, né, que vai realmente transformar as relações de trabalho. Ela faz a gente ser muito mais produtivo, né? É impressionante como que, se você olhar nos últimos anos, né, a gente viveu uma otimização, ou talvez até uma divulgação muito maior da IA do que antigamente, justamente porque nós precisamos fazer com que os nossos colaboradores eles sejam mais produtivos em relação ao que tem feito, né? E acho que vão ser criadas profissões que ainda não existem, assim, né? Então, na Locomex, por exemplo, a gente tem cientista de dados, né? Que é uma profissão que não existia há 10 anos atrás, né? Então, eu falo que
A tecnologia vai trazer produtividade, mas ao mesmo tempo a gente é uma empresa de tecnologia e tem 400 pessoas. Então, assim, novas funções vão existir, né? Vai por criar conta do avanço. profissões, mas também vai tirar algumas outras. né? Vai tirar Então, o trabalho repetitivo, assim, né? Exato. E até eu estava conversando com um médico, né? Que é amigo meu, que ele tem uma startup também na medicina, né? E ele trouxe uma visão interessante, assim, sobre a IA, né? Então ele falou assim, ó, todo mundo tinha a visão da IA, que a IA ia fazer as coisas repetitivas, né? Mas na medicina, no meu caso, o que a gente está vendo? A IA ela não é boa em fazer coisas repetitivas, coisas fáceis. Ela é boa em encontrar padrões em coisas complexas, né? E é bizarro isso, né? Então ele falou que ele fez um estudo lá de análise de tomografia e tal, né? Aí as coisas simples, ela errou bastante, ela alucinou, mas as coisas complexas, ela conseguiu analisar que o médico em si não conseguiu achar, entendeu? Então, reconhecer padrões mais complexos, né? E talvez essa possa ser um uso legal para IA, né? Não substituir essa questão que é padrão rotineira, que pode ser resolvido com uma automação e colocar a IA para resolver problemas mais complexos e trazer uma outra perspectiva de vista sobre o problema. Perfeito. E é um caminho sem volta, né? É muita informação, são muitos dados e colocar as pessoas certas para poder digerir tudo isso e trazer as soluções de formas mais diretas, né? E aí é o perfil, né? Como que você contrata as pessoas, né? Como que se identifica o perfil das pessoas para essa nova geração de empresas, né? E de profissionais, assim, né? Então, é diferente, assim, né? Na Log, assim, a gente tem bastante gente jovem, assim, né? E é diferente, assim, o jeito que as pessoas são inspiradas, né? O nível de motivação, né? A causa, né? É diferente da nossa época. Uma dica de ouro que você dá, então, né, pegando essa linha, é bem importante para as pessoas que querem se aventurar nesse mercado, que estão pensando nessa profissão, que estão vendo isso crescer cada vez mais, né? E que, por exemplo, querem trabalhar contigo na Log algum dia, né? Que dica você dá para o desenvolvimento dela hoje, pensando já nesses próximos passos? Boa. No candidato, você diz? Num potencial candidato? No potencial candidato. Sim. Alguém queira lá trabalhar Log, com isso. Lá na Log a gente tem alguns programas, né? A gente até quero anunciar aqui, estamos na 5ª edição no programa de Sales Machine, o nome, Pré-Sales Machines, para contratar pessoas sem experiência em comércio exterior, sem experiência em venda, sem experiência em startup. A gente treina as pessoas, mas o ponto maior assim é como que é a tua capacidade de resolver problemas. Isso é uma coisa que a gente olha bastante assim na pessoa, né? A pessoa ela consegue resolver problemas, né? Ela tem criatividade para resolver problemas ou não, né? Então é muito mais soft do que hard hoje, porque a hard skill hoje está fácil, assim, sabe? O desafio é a soft skill, né? Nessas pessoas que vão fazer parte do negócio. E, Helmut, você comentou um pouquinho da ótica do candidato, né? Quais as dicas que você daria? Como a gente está numa editoria de New Gen aqui, né? Da nova geração, dos jovens empreendedores, sucessores, enfim, qual é a dica que você daria para o jovem que está tentando empreender? Está começando agora e está no começo realmente da carreira. Boa, excelente pergunta. Bom, eu costumo quebrar isso em três, né? Em três tópicos, né? O primeiro procure um mercado realmente grande, né? Um problema realmente grande para resolver. Segundo, procure apoio, ajuda, né? Hoje existe um ecossistema de empreendedor no Brasil, tem eventos, enfim, hoje o acesso ao conhecimento é muito mais fácil do que era 10 anos atrás, né? Então, apesar de empreender ser uma jornada solitária, procure apoio, procure entrar em ecossistema, procure falar com empreendedores. E aí esse ponto é bem importante. Às vezes a gente tem um modelo de empreendedor, o cara que já fez um exit, o cara que já abriu IPO, o cara que está muito próximo do IPO, né? Esse é o nosso modelo de empreendedor, né? É com esse cara que geralmente o empreendedor que está começando quer falar, né? Não, quero falar com quem já está lá no topo, né? Mas uma coisa que me ajudou bastante é falar com o empreendedor que está 2 steps assim acima de você. Então, você está começando agora, você pegou o investidor anjo, fala com aquele cara que acabou de fazer um Series A ali, um seed, né? Um ou 2 steps acima, porque aquele cara ele acabou de passar pelo problema que você está passando, né? Então, ele vai saber ajudar melhor até do que o cara que está lá no topo. Assim. Essa dica é primordial. E isso vale tanto para mentoria e para estar próximo, como também para contratação também. Então, também, às vezes a pessoa quer contratar gente sênior na empresa, né? Vou contratar gente sênior. Eu quero, sei lá, o CEO da Coca-Cola, por exemplo, né? Mas esse cara, ele está num outro contexto de empresa que, se ele vai entrar numa empresa early stage, uma empresa pequena que está começando, ele não vai saber como operar, né? E aí também, pega um cara que
tá 2 estágios à frente, assim, tipo, você quer um diretor de vendas, pega um gerente comercial de uma empresa que é 2 tamanhos maior do que você, que com certeza vai ajudar você a tracionar. O empreendedor ele tem que sempre pensar a longo prazo, mas ele tem que estar de olho no próximo step, né? Então, qual que é o próximo ato que eu, como empreendedor, vou executar para conseguir chegar no milestone, né? Tipo, e sempre coisas curtas, assim, horizontes curtos de tempo, 18 a 24 meses é o tempo ideal. E também tem um livro também que eu li, que foi bem transformacional para mim no início da jornada, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis, né? Conta a história do Ben Horowitz, que ele é fundador do fundo A16Z, que é um dos maiores fundos do Vale do Silício, né? Conta toda a jornada dele empreendedora, como começou o negócio, vendeu, trabalhou, enfim, bastante. Então, é bem interessante essa perspectiva, né, de quem quer empreender em ler esses cases para ajudar bastante aí na jornada. E é muito legal porque quando você pede ajuda, as pessoas ajudam, né? Então isso é muito legal, que as pessoas elas realmente tenham essa clareza, né? Então eu acho que essa dica é muito importante, pessoal, é ter realmente pessoas que consigam conversar de níveis diferentes, né? Como você bem pontuou, gente que está começando também, 2 steps acima e 10 steps acima, né? Porque você consegue pegar perspectivas diferentes, né? O ponto é, assim, procure... em 2023 eu virei empreendedor Endeavor, né? Endeavor é uma instituição que eu admiro bastante, né? Eles só até investiram na nossa última rodada de captação, também o Endeavor Catalyst, que é o fundo global. Procure estar próximo de pessoas que são 100% verdadeiras, né? Porque empreendedorismo, né? Eu falo que, né, em tecnologia existe o ecossistema muitas vezes, né? Então, parece que todo mundo é fera, todo mundo tá lá, todo mundo tem uma empresa excelente, você que tem problema, né? Tua empresa tá ruim, né? Então, você tem que procurar um ambiente de confiança que joga de kimono aberto, assim, né? Então, na Endeavor é muito isso, assim, o pessoal joga de kimono aberto. A galera fala a realidade do que é, do que está acontecendo, entendeu? Não conta a vantagem, entendeu? E é uma coisa que o empreendedor ele precisa aprender, né? O empreendedor é muito vendedor, ele quer se vender, ele quer vender o peixe, ele quer... assim, ele tem que ter esse ambiente que ele consiga ser ele mesmo, ter essa abertura para poder compartilhar realmente, de fato, os problemas que tem. Muito bom, muito bom. Pessoal, então... A gente teve várias e várias dicas aqui. A gente está caminhando já para o final. Eu queria agradecer ao Luiz Otávio. Muito obrigado pela parceria e por convidar aqui o Helmut para o nosso podcast. Obrigado pela presença. Imagina, é um enorme prazer, né? Momento de grande aprendizado e de trocas aí riquíssimas para toda essa nova geração que vem pela frente. Muito bom. E eu queria agradecer também, um agradecimento super especial ao Helmut. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado pelos ensinamentos. Acho que o pessoal vai escutar esse episódio com um caderninho para poder anotar tudo. Obrigado pela presença, Helmut. Boa. Obrigado, Arthur. Prazer participar aí. Valeu. Pessoal, e para você que nos acompanha até aqui, fique ligado em novos episódios do New Gen e aproveite. Siga o Insights no Instagram, no perfil do Podcast Insights. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.